Vamos mais um estudo, a Inquisição, o grande tribunal que julgava principalmente os brancos que criam o nome de Arroxo. Isso se encontra na Bíblia Católica, na parte do seu dicionário prático. Inquisição. Tribunal para investigar e fazer castigar a heresia. Usa-se o termo especialmente para duas instituições, medieval ou papal, e a espanhola. Olha só os espanhóis aí. Foi também outrora usado como título de uma congregação romana conhecida hoje como o Santo Ofício. Tá vendo, pessoal? Vão vendo aí. A Inquisição medieval desenvolveu-se como instituição nas primeiras décadas do século XIII, né? É muito perto, né? Do século XIII, quando foram construídos tribunais eclesiásticos para julgar os albergues, né? De acordo com o decreto do Concílio Francês de 1220, olha os franceses aí, presidido por um legado de Gregório XV, em cada paróquia devia se instalar um tribunal eclesiástico constituído de um sacerdote e 2 leigos. Estes tribunais locais, sob a jurisdição dos bispos, foram substituídos pela Inquisição Papal, instituída diretamente por Gregório XV. As letras são muito pequenininhas, tá, pessoal? Então ainda tem assim, uma certa dificuldade, né, já aí com meio século de vida, né? Enviou juízes ou inquisidores, geralmente dominicanos, a várias partes da Europa para julgar casos de suspeita de heresia. Estes juízes constituíram a Inquisição medieval, embora nomeado pela Santa Sé, só era permitido aos inquisidores trabalhar com a cooperação do bispo diocesano. Quando um acusado de heresia era levado entre a Inquisição, a confissão e o arrependimento dava como resultado apenas um castigo simbólico. E você vê que essa Santa Sé, ela está até no Brasil, né? Usado muito aí na Praça da Sé, onde tem aquela enorme Catedral da Sé, né? Em São Paulo. Você vê que tudo acontece dentro de Jerusalém, tudo dentro do Brasil. Ali quem falasse o nome de Arroxo, quem não manifestasse o nome de Jesus, né? Esse sim era castigado. Isso vai acontecer novamente. Você pode acreditar. Quando nós falamos que os judeus iam para Bodin da Mano para voltar, é só vocês verem o cenário que está acontecendo hoje aí. A aliança que o Bolsonaro fez ali com o povo de Israel. Ele fez com eles uma aliança com seus irmãos. E é por isso que ele bate nessa tecla, ele está sempre aí falando da pólvora, né, de enfrentar os Estados Unidos, né, das Américas. O norte de Jerusalém, onde está ali os ingleses, né? Se você for ver na risca, no papel, nós não temos nenhuma força contra esses ingleses e franceses. Mas essa guerra vai acontecer para que os judeus barbudinhos venham defender Israel, que são o mesmo Brasil.
trazendo eles de volta para trás, daqueles que foram em 1948. Então isso você precisa ler, sabe, com inteligência. Tudo que você faça, faça com a sua inteligência. Sabe, não faça com os olhos, sabe, carnal. Usa o olho da alma, por favor, pelo menos um minutinho para você entender as coisas. Então tudo que está acontecendo acontece dentro de Jerusalém e todas as perseguições, inclusive em vários livros, só falam do Brasil. É claro que mostra algumas coisas também na Europa, Inquisição, onde estava o povo branco que criou na igreja, principalmente portugueses, alemães, e etc, etc e tal. Uma peregrinação, tão simbólica, era uma peregrinação, né? Se porém o acusado se abstinava em sua heresia, era entregue às autoridades civis para ser punido, pois o Estado considerava a heresia uma traição à pátria. A pátria, Brasil, ame ou deixe. A justiça dispensada pela Inquisição, em comparação com o dos tribunais civis do tempo, era suave, mas, em comparação com os padrões modernos, parece bárbara. Ao réu era negado o conselho, era admitido o testemunho de herege e excomungado contra eles. Usava muitas vezes torturas cruéis para arrancar uma confissão. A pena de morte, olha, geralmente pelo fogo no pelourinho. A pena de morte, principalmente pelo fogo nos pelourinhos. Jerusalém, Brasil, para aqueles que não acreditam. Não era desconhecida, mas não era de nenhum modo tão frequente como alguns historiadores cheios de preconceito têm afirmado. Ó, quem são os historiadores cheios de preconceito? Nós, né? A ideia da Inquisição pode se compreender pelo fato de que a Igreja estava procurando defender os fiéis, a sociedade toda contra o que julgava um perigo mortal, as crueldade, a injustiça que algumas vezes resultava na prática refletem a mentalidade da época e nada prejudica o ensinamento dogmático da Igreja. Antes, pelo contrário, o historiador objetivo que estudar com isenção de ânimo essa época semi-bárbara, verificar que a influência da Igreja foi sempre no sentido de humanizar. Isso é uma piada, né? Isso é uma das maiores piadas que nós já lemos para vocês até hoje, né? Não era uma coisa ruim, não. E isso vai acontecer novamente. O vosso foi novamente. O mundo sempre foi dividido. Em tudo que você faz na sua casa, há uma divisão. Na escola, no seu trabalho, no futebol, principalmente no esporte, na música, no teatro. A religião ela vem para dividir isso. Você vê do lado um partido, do lado do outro. São as mesmas pessoas. Essa divisão. É por isso que há um pecado no paraíso, né? E todos os livros apócrifos bíblicos, para você ler eles, você tem que ler com o pensamento. Ler com a sua mente, usar a sua mente, porque todos estão, sabe, adulterados, blasfemados, feitos de uma maneira que você não entenda. É por isso que muitas pessoas que dizem sábio aí no canal, elas não entendem. Todos os livros apócrifos, todos, principalmente os ligados à religião. Então era para humanizar, né, e suavizar as penas. Os teólogos em geral se mostravam contrários às medidas violentas dos tribunais. Além disso, muitas vezes, interesses políticos se serviam sagazmente dos tribunais inquisitoriais para alcançar seus objetivos. Eu vou dar essa risadinha, por favor, pessoal. Não é deboche não, tá? Mas não é uma piada. Olha a política aí. Olha a política aí. Em épocas mais recentes, quando o protestantismo,
Olha os reformistas protestantes evangélicos aí. Protestantismo, né? Passou a ser religião de vários estados europeus. Quando o protestantismo passou a ser a religião de vários estados europeus, que em São Antônio Carlos, Espanha, já fala do nome dela, principalmente Inglaterra, os que entraram aqui, principalmente ali pela Amazônia, aonde se instalam as primeiras igrejas protestantes dentro de Arruxalaim, Brasil. Consideraram tudo o que lhe fosse contrário, a doutrina da mesma ou de forma pior. Lutério, Galvino, Zwingli estabeleceram penas de morte para seus hereges contraditores. Aí, Malafaia, explica isso agora, está lendo a Bíblia Católica. Isso é um documento que me levaram no tribunal aí. Explica isso agora aí. Rodovalho, Santiago, Macedo, Santana. A Inquisição Espanhola era um tribunal segundo o modelo da Inquisição medieval, fundado em 1438 pelo rei Fernando e a rainha Isabel, nome português, para resolver premente problema local. Os soberanos consideravam a uniformidade religiosa muito desejável e útil ao Estado, pelo que fizeram grande pressão sobre os numerosos judeus e mouros, brancos e pretos, que colocam judeus e mouros, para que se tornassem cristãos, para que tornassem seguidores de Jesus Cristo. Compartilhem isso, pessoal. Para evitar a expulsão do país, a expulsão daqui. Muitos foram levados embora. Muitos foram, quando ele falava que o povo preto, né, não chegaram aqui, mas foi levado, e os brancos também, que se viram no meio deles, jamais pensavam que um dia eles lessem tendo uma Bíblia. Para evitar a expulsão do país, muitos abraçaram o cristianismo, se converteram a esse Jesus aí. Tá vendo, Israel Conceição de Souza? Um abraço aí, meu amigo. Você que está sempre me perseguindo, né? Mas é muito bom a sua perseguição, sabe? Os seus comentários contrários só nos faz crescer cada dia mais. Alguns se tornaram sacerdotes e bispos, como era natural. Uma tal pressão ocasionou muitas pessoas desconversões. Assim, o rei e a rainha estabeleceram a Inquisição para examinar a sinceridade das convicções cristãs de suspeitos hereges, tá vendo? Ah, eles são crendo no Jesus? Vamos ver se está mesmo, né? Bota eles lá na fogueira. A mãe, o pai. A mesma a tortura, sabe, adotada pela ditadura, começou aqui. Os principais inquisidores eram sempre clérigos, né, aprovados pelas igrejas, pela igreja, judeus e mouros. Esses judeus e mouros quer dizer, sabe, pretos e brancos. Convertidos, chamados cristãos novos, mais facilmente despertava a suspeita de ter recaído na heresia, era logo denunciado à Inquisição. Os outros cristãos velhos, estavam também a ela sujeita outros crimes. Além de heresias, estavam sob a jurisdição deste tribunal. A Inquisição primeiro se enforcava para reconduzir o acusado à fé. Primeiro se esforçava para reconduzir, perdão, não enforcava, esforçava, né, à fé. Mas em caso de recusa obstinada, era condenados e entregue ao poder civil para a imposição e execução da sentença, fortemente influenciado pelo poder civil. A Inquisição tornou-se, às vezes, meio de desembaraçar-se de inimigos políticos indesejáveis, ó, tá vendo?
e foi muitas vezes culpável de crueldade que hoje em dia são consideradas desumanas. Fui abrogada em 1835 o Santo Ofício, uma das congregações romanas. Foi fundado por Paulo III, né, em 1552, para combater a heresia. Tem suas raízes nos tribunais romanos existentes desde o fim do século XII. Desde o século XII. Especialmente em um tribunal romano, local chamado a Inquisição Romana, fundado por Inocêncio III no século XIII, para combater os albigenses. E no século XVI, por causa dos progressos do protestantismo, dos evangélicos, Paulo III reorganizou a Inquisição Romana, fazendo o Supremo Tribunal Doutrinário para todo o mundo, aonde nasceu o Supremo Tribunal. Vou ler de novo. Por causa do progresso do protestantismo, Paulo III organizou a Inquisição Romana, fazendo-se o Supremo Tribunal Doutrinário para todo o mundo. A palavra Inquisição, que foi incorporada ao título de Tribunal, reorganizado em 1542, caiu no começo do século XX, né? Chamava-se então Santo Ofício, mas em 1966 o nome foi mudado de congregação para, estamos terminando a leitura já, né? De congregação para doutrina da fé para suas funções atuais da Cúria Romana. Então você vê que tudo que você vê hoje aqui, dentro do nosso, principalmente do Brasil, é o que essas pessoas plantaram lá atrás. É o que as pessoas plantaram lá atrás, né? E coisas maiores e piores, sabe, estão vindo aqui para o Brasil. A volta daqueles que foram um dia. O povo do Cristo está voltando. Eu vou voltar novamente a falar. Quando o Bolsonaro afirma encarar essas pessoas, né, através da pólvora, através da guerra, ele está baseado em cima de um primo, sabe, daquela história do primo mais forte, né? Se você bater em mim, tem um primo mais forte, nem maior. Né, que estuda aí na sexta série, você vai ver comigo, né? Não era assim, no tempo de escola? Ele está afirmando em cima daquele Israel, daquela falsa Israel lá, que também é uma potência mundial em guerra. Que toda a tecnologia sai dentro daquele país. Você pode ver. Toda a tecnologia militar sai de lá. São também americanos. Eles vão forjar uma guerra e vão fazer uma guerra contra Estados Unidos, China e Rússia. Tudo apontando para dentro do Brasil. Isso é inevitável, você pode acreditar. Tá, pessoal? Um forte abraço a todos vocês. Então tá aqui, né? Bíblia Católica. Mais uma vez, eu estou lendo aqui na Bíblia, sabe, Edições Bassa. Dicionário Prático. Página 136, tá? Página 136. Do Dicionário Prático. Quase no fim dela já, né? Onde conta, tem vários documentos, vários documentários. E esse foi um que eu achei aqui dentro, né? Você vê que tudo é feito dentro do Brasil. Tudo que... Creio que hoje esse Supremo Tribunal, você vê aí, a Suprema Corte Americana, principalmente esses dois países. Divididos, né? Divididos. Da onde saem as leis, sai tudo, as falsas leis que você nunca foi para ajudar ninguém. Né? Ela nunca foi para ajudar ninguém, é muito pelo contrário. Você vê que tudo tem, sabe, a própria religião, ela financia a política, e nós falamos isso o tempo todo. A religião, ela veio para financiar, sabe, toda essa máquina política, né, da república, a democracia, que nunca, sabe, foi coisas boas, mas foi pensada
arquitetada e estabelecida pelo Deus desse século, através dos seus ministros, o pé de ferro, né? Que não se mistura com sementes humanas, que é o pé de barro. Então, muitas pessoas não creem nisso que a gente está falando aqui, né? Mas um forte abraço a todos vocês, a todos vocês que estão aí, têm nos seguido, têm nos ajudado. Você vê, eu nunca pensei na minha vida ler isso dentro da Bíblia Católica, né? Isso está aqui, dentro da Bíblia Católica, página 136. E muitos documentos vamos descobrir aqui, né? Onde descobri o Iri, né? Falando do nome de Yerusha, falando, sabe, toda essa mentira, né? Os judeus têm crido esse nome de Yeshua, de Yerusha, né? Que nunca foi, o nome é Yahusha, né? Inclusive tem, sabe, os dois amigos meus que voltaram aí, né? Eles creem nesses nomes ainda de Yerusha, né? Estão presos no batismo, no nascimento, na falsa morte, na história de Maria, sabe? Que nunca foi. Presos nesses livros aí, né? Gafiarra de Tesouros, sabe? Estão tudo adulterado. Você precisa ver que todos os livros, tanto Sapor como Bíblia, tá? Que se encontra na Bíblia Católica, né? E na Bíblia Reduzida Evangélica, todos são adulterados. Você precisa ler de uma maneira, sabe, totalmente diferente daquilo que está ali para você. Isso que você faz é uma investigação, né? Não é nem mais sabe, um trabalho de mostrar novidades, né? Mas investigar mentiras que a própria Rússia diz, né? Examinar-os porque ela testifica de mim, né? Então, é isso aí. Um forte abraço a todos vocês. Estamos juntos aí mais uma vez para a glória e a honra do nosso Salvador, Criador e Arroxo. A Inquisição Católica hoje é o Supremo Tribunal que está aí dentro daquela capital criada, Brasília, né? Há pouco tempo agora. Assim como aquela também foi criada lá em Tel Aviv, né? Que nunca foi a Jerusalém. Jerusalém nunca foi cidade, né? Jerusalém é uma cidade, mas também é um estado, é um país, é uma nação, é um povo, sabe? É uma terra imensamente grande e nunca foi uma cidadezinha pequenininha, velha. Valeu, pessoal, um abraço.